E aí, galera, tudo bem com vocês? Acabei de assistir o último episódio da minissérie da HBO, o Watchmen, né? Que é uma espécie de continuação, continuidade ao quadrinho do Alan Moore, que muita gente já conhece, né? Outros podem não conhecer, e outros só conhecem através do filme do Zack Snyder, né? Que foi a adaptação do quadrinho mais ou menos ali, mas que não é uma adaptação tão fiel assim, né? E hoje o vídeo vai ser para comentar um pouquinho sobre essa minissérie aí, os pontos fracos, os pontos fortes, né? O que é que eu achei no geral e etc, né? Então, bora começar, né? Valeu! Sobre a minissérie Watchmen, já posso dizer logo de cara que é uma das melhores minisséries que eu já assisti, embora que ela não seja a melhor minissérie, e muito provavelmente não chega a ser nem mesmo a melhor série do ano, como alguns chegaram aí a dizer, né? Acredito que foi um exagero muito grande falar isso, né? A série tem muitos pontos altos, muitas coisas magníficas, porém em outros pontos ela não chega àquele patamar de excelência, aquele patamar de qualidade que nós observamos dos próprios quadrinhos do Alan Moore, né? O próprio Alan Moore, a gente sabe que ele vai sempre falar mal de qualquer produção que tente emular a obra dele aí, né? Vocês sabem que o Alan Moore, ele reclama do pessoal de terem comprado os direitos, né? Dele ter perdido os direitos, até sobre a própria história. E não sei se foi assim mais ou menos, foi um papo mais ou menos que aconteceu, né? Então ele reclama um pouco, né? Sempre. Então é óbvio que o próprio autor do quadrinho vai demonizar a minissérie, vai demonizar o filme do Zack Snyder, embora que o filme do Zack Snyder, aí que muitas pessoas já chegaram a assistir aí, o filme do Zack Snyder não é uma adaptação tão fiel do quadrinho. Você percebe pela questão do figurino, né? Os heróis são musculosos, enquanto no quadrinho os heróis não são, eles são como se fossem seres humanos reais, né? Com a mortalidade que nós percebemos nos seres humanos comuns, né? Enquanto que no filme você vê toda aquela imponência, todo aquele estilo do Zack Snyder. Embora que eu percebo que, pelo menos o filme do Zack Snyder é algo que você entende como algo autoral, é algo que você vê e logo de cara você fala, não, isso aqui foi Zack Snyder que produziu, né? Já essa série aqui, eu não senti tanto assim um tom autoral, senti mais um tom que tenta imitar o estilo do Alan Moore, né? Em muitas situações, enfim, até nos tipos de diálogos, nos tipos de cena que eles fazem, é tudo de uma forma a tentar fazer algo parecido com no mesmo sentido que o próprio autor conseguiu fazer, né, no passado. Porém, eu acredito que não chega, não se nivela ainda à própria história, né, a própria HQ do Watchmen, né? E, de certa forma, a gente acaba sentindo um pouco de falta de uma adaptação aí, tanto para a televisão, ou para a televisão, ou para o cinema, de uma adaptação que seja realmente fiel às HQs do Watchmen original, né? Embora que eu me contento com as próprias HQs, né? Eu não sou daquele tipo de pessoa que, se ninguém fizer uma adaptação, também vou sofrer isso tudo, né? Mas eu ainda fico naquela, assim, né? Que tanto não quiseram fazer uma adaptação fiel da HQ original, como fizeram essa outra adaptação aqui, que foi muito boa. Eu gostei muito do resultado, ok? Não estou aqui para criticar, para meter o pau, né? Mas estou aqui para baixar um pouco a bola do pessoal aí, porque se você coloca, digitar aí no YouTube, vai ter um monte de gente falando que foi talvez a melhor série do ano, foi uma série, uma das melhores séries que já existiu, etc. Mas não é isso tudo, né? Por que eu digo que não se nivela exatamente ao que o Alan Moore conseguiu produzir, né?
Bem, Pedro, vamos falar um pouquinho sobre o Alan Moore. Alan Moore, ele é um cara que, apesar dele ser dizem por aí, não sei se ele já assumiu, mas dizem que ele é um comunista, ele um cara de extrema esquerda, né? Um cara bem extremista e tal, né? E o Alan Moore, apesar dele ser muito mais dessa vertente aí, ele também é um cara que valoriza muito cultura clássica, ele é um cara que ele tem uma visão de alta cultura aí, né? Meio que de alta cultura. Eu não posso afirmar isso com clareza porque eu teria que conhecer mais aí a fundo o pensamento do Alan Moore, mas ele já tem entrevistas em que ele mesmo condena os quadrinhos aí de super-herói, para você ter mais ou menos aí uma noção, né? Ele mesmo faz uma condenação explícita dos quadrinhos de super-heróis e fala que as pessoas perdem muito tempo com isso, deveriam ficar mais tempo lendo Shakespeare ou absorvendo obras clássicas, né? Isso foi uma coisa que nós podemos afirmar com certeza que ele pensa, porque ele disse isso de fato, ele falou isso em entrevistas, né? Ele é um cara muito polêmico, ele é um cara que ele faz certas declarações que deixam as pessoas chocadas, né? E digamos que ele é um reaça invertido, né? Ele é meio um reacionário aí do lado oposto da moeda, né? Beleza, mas isso não diminui em nada a genialidade do Alan Moore. Você vê, por exemplo, que uma coisa que a série não tem, que os quadrinhos têm, que apesar de ser uma tentativa de imitar o estilo, de imitar a estética do Alan Moore, você vê nitidamente que quando você começa a comparar as duas histórias, a história da série ela pende muito mais para o lado do trágico, enquanto que a HQ do Alan Moore pende muito mais para o lado do dramático. Como assim? Você percebe que a série ela é um pouco mais pomposa do que a HQ. A série ela tem um pouco mais nesse sentido de grandiloquência, né? Desses grandes conflitos, enfim, é uma série que tenta toda hora também assim de impressionar com cenas de surpresa, né? Plot twist aqui, plot twist ali. Tipo, você tá vendo uma coisa aqui, aí do nada eles fazem uma coisa para tentar te impressionar, né? Aí do nada cada diálogo é um diálogo que tem que ser, né? Aquele diálogo especial, que diz alguma coisa especial, ou que tem aquela frase sarcástica que vai dar aquela deixa para outra coisa, né? E etc, etc, etc. Ou seja, você vê que, mesmo na tentativa de imitar um estilo parecido com Alan Moore, isso resvala numa caricatura, né? E não propriamente em algo que se nivela a obra do autor, né? Embora que não seja uma caricatura ruim, né? Não é uma caricatura ruim da obra do Alan Moore, mas falta muito para chegar ao nível de excelência da obra, né? Você percebe, né? Para quem viu um pouco do meu vídeo sobre Tolstói, da minha resenha sobre Tolstói, sobre o que é arte, né? E o Tolstói também concorda com o outro autor lá que eu cito, o Arnold Bennett. A arte boa, a arte genial mesmo, ela tende um pouco mais para a modéstia, ela não tende tanto para esse exagero, né? E você pode perceber que a HQ do Alan Moore, por exemplo, ela não, assim, não é uma HQ tão fácil assim para todo mundo, não chega a ser uma HQ tão divertida assim para todas as pessoas, né? Porque não é diferente dessa série, não é uma HQ que tenta a toda hora te impressionar, tenta a toda hora fazer uma ceninha, colocar uma frasezinha de efeito, etc. Não. É uma série que ela tem, em certo momento, ela chega a ser até monótona, né? Diferente até mesmo do próprio do filme do Zack Snyder, que meio que cortou todas essas partes monótonas, ele saiu editando todas as partes que eram sem graça da obra e tentou ali compor um mosaico, um resumo da obra, tirando as partes chatas, né? Então, você percebe que a HQ do Alan Moore, ela não é tão, assim, empolgante. Eu não estou dizendo que, por não ser empolgante, ela seja ruim, mas é muito pelo contrário, né? Por não ser tão empolgante assim, ela chega a ser muito mais genial do que essas duas obras, adaptações aí
da obra dele, né? Então, eu percebi que a série ela tem muito mais outra coisa, a questão da trilha sonora, né? A trilha sonora do Zack Snyder, apesar dela não ser assim, nossa, que trilha sonora genial, eu achei ela bem memorável, né? Várias músicas. Eu lembro que na época eu ainda era, eu acho que eu tinha 15 anos na época, não sei dizer exatamente, 15, 14 anos, mas eu lembro que ficou na minha cabeça, eu ficava escutando a trilha sonora do, do filme dele, né? Porém, essa trilha sonora dessa série aqui, ela já não foi tão legal assim, né? Tem algumas músicas boas, né? Tem Lacrimosa, do Mozart, que é a abertura desse vídeo aqui, né? Eu selecionei essa música para ser a abertura. Tem a Lacrimosa, mas mesmo sendo uma música até legalzinha, legalzinha não, é uma música muito boa, né? Que é do Mozart, que eu amo, já coloquei na abertura de vários podcasts, mas mesmo sendo uma música muito boa, perfeita, ela se repete tanto na série, né? Ela se repete em tantos momentos que ali você percebe mais ou menos até mesmo uma banalização. Essa música se repete até em momentos de comédia, né? Tem um momento lá que o Adrian Veidt, né, o Ozymandias, está fazendo um discurso lá, o cara mete um martelo na cabeça dele, ou seja, ele estava num momento assim, e começa a tocar a música do Lacrimosa, do Mozart, né? Você pensa que é um momento sério, do nada você vê como um momento de comédia, ou seja, algo que quebra totalmente o clima da coisa, né? Então, assim, você percebe nitidamente que, em termos de trilha sonora, a série ela não é essa coisa toda, né? Tem algumas trilhas sonoras que ficam até marcadas, mas são muito repetitivas, né? Eles lançam a mão da mesma trilha sonora várias e várias vezes, né? Então, isso torna a série ruim? Não, né? Eu meti o pau aqui por quê? Porque a maioria das pessoas, na verdade, enalteceu, né? A maioria das pessoas enalteceu a série, a maioria das pessoas, a maioria das resenhas aí, né, reviews no YouTube aí são pessoas enaltecendo a série, né? E não é que eu tenha desgostado da série, eu gostei muito, né? Eu me diverti, eu fui até o último episódio, obviamente, né? Eu assisti, inclusive, até empolgado com os acontecimentos. E eu acredito que lá para... no início não empolga tanto, mas aí lá para o quarto, quinto episódio, a série já começa a decolar. Lá para o oitavo episódio, a série atinge o seu auge ali, né? Eu acho que o último episódio ele foi inferior ao oitavo, inclusive, né? Mas a série atinge o seu auge ali. A série lança a mão de algumas estratégias de roteiro, alguns esquemas narrativos que são até bem manjados, até um pouco manjados, mas que funcionaram bem nessa trama, né? Que é aquele esquema do flashback, né? Toda hora é um flashback, ou às vezes a história começa num ponto que você não sabe exatamente o que é aquilo e quando de repente você descobre que é um flashback, né? E às vezes, em alguns episódios, então você tem essa coisa meio Lost, né? Em mais ou menos 13 episódios que funcionam assim, eu acho que é o 6, o 7 e o 8, funcionando essa coisa meio Lost, né? Fica resgatando memória do passado, você fica encaixando as pecinhas do quebra-cabeça ali, é bem legal, né? E sobre os personagens, né? Eu gostei. O outro ponto muito positivo dessa série é que a série tenta explorar um pouquinho mais de um personagem que ele não é tão explorado assim ou melhor, ele é muito explorado na HQ do Alan Moore, mas ele é explorado até um certo ponto. Depois disso, passa a ser aquela coisa do mistério, né? Do que é o Dr. Manhattan, né? O Dr. Manhattan, na HQ, todo mundo que já viu o HQ ou já viu o filme sabe que ele é um cara que ele é sempre comparado a Deus, né? Mas por que ele é comparado a Deus? Porque ele é um cara que ele chega a ser quase onisciente, quase onipresente, quase onipotente, né? Ele sabe quase tudo, ele pode prever muitas coisas do futuro, embora ele não possa prever tudo, né? Algumas coisas escapem mais ou menos ali do radar dele, mas o poder dele é tão grande que chega a se comparar quase a Deus, né? Então ele é um quase Deus aí, né? E você vê que ele sofre de alguns dilemas aí que os seres humanos começam a atribuir também a Deus, né? Alguns dilemas também existencialistas, né? Você lembra que o Albert Camus falava, né, que
toda essa questão se a vida fosse mortal, será que valeria a pena viver? Será, por que a gente luta, por que a gente trabalha, por que a gente acorda todo dia se a vida é mortal, né? Ou, né, você vê também pelo ponto de vista de Pascal, se a vida fosse imortal, mesmo assim, segundo Pascal, não teria tanto sentido, né? Se não tivesse um outro propósito além daquela imortalidade, né? Então Pascal vai dizer que o que dá sentido à vida, na verdade, é Deus, na verdade não é a questão da mortalidade ou da imortalidade, como chega a afirmar o Albert Camus anos depois, né? Então, assim, o personagem ele sofre desses problemas existencialistas, né? Ele chega, inclusive, depois do fim da história do primeiro quadrinho, ele chega, inclusive, a ir para um outro planeta, lá ele cria uma civilização, ele é capaz de criar seres humanos do zero, né? Como o próprio Adão e Eva, né? Como Adão e Eva, ele cria 2 seres humanos do zero lá naquele planeta, ou seja, ele faz mais ou menos essa coisa, esse papel de Deus na história, né? Ele cria 2 seres humanos do zero, ele cria uma civilização de pessoas que, ao contrário dos seres humanos, seriam pessoas boas, seriam pessoas que fariam sempre o bem e seriam obedientes, mas ele percebe que ele ter feito isso não foi uma coisa tão legal assim, né? Ele percebe que aquilo ali não era muito estimulante, era um pouco chato, né? Então, já nós percebemos um pouquinho da limitação do Manhattan com relação ao próprio Deus, né? De fato, né? O Deus verdadeiro, o Deus de fato, ele sabia que isso ia acontecer, por isso que ele não criou a humanidade, ele deu o livre-arbítrio à humanidade para que ela pudesse fazer suas próprias escolhas, inclusive escolhas que poderiam ser pecaminosas aí, né? Como de fato são. Então, percebemos que o Manhattan ele vai compreendendo certos dilemas, vai compreendendo que certas coisas são inevitáveis, né? Outro ponto muito interessante da história é que, apesar de ser uma história voltada para ficção, né? Ficção científica, barra super-herói, barra HQ, mas tem ali um romance muito legal, né? Entre a Angela e o Dr. Manhattan, que me surpreendeu, né? Muito positivamente. Me lembrou, inclusive, muito bem das histórias do Philip K. Dick, que sempre tenta misturar essa coisa do... Sempre tenta misturar essa coisa do romance com uma ficção científica, né? Eu acho que a câmera ficou bem manchada aqui, cara. Enfim. E é isso aí, galera, né? Aproveitem essa minissérie. É uma série muito boa, né? Os pontos falhos são os que eu já elenquei, que no meu ponto de vista são falhos, mas que para você possa ser que não sejam, né? Possam ser que sejam pontos fortes, né? Mas na minha visão, né, como eu tenho estudado estética, arte há um certo tempo, eu tenho percebido, né, esses pontos me decepcionaram um pouco aí, né? Com relação ao final, como eu disse, achei inferior ao 8º episódio, inclusive, né? Achei um pouco inferior, até porque aquela coisa daqueles vilões malévolos, aqueles vilões que têm um plano maligno, né, para destruir o mundo, para alcançar um poder inacessível, etc, né? Esse tipo de coisa, para mim, é algo que não combina muito bem com a vibe do Watchmen, né? E não combina muito bem com o final do quadrinho anterior. Tanto é que no final do quadro anterior a gente tem um final bem diferente, né? Um final mais moralmente ambíguo, um final que pende muito para aquela questão do utilitarismo, né? Do que seria mais moralmente correto fazer. Seria você salvar a humanidade e matar 3 milhões de pessoas, mas salvar toda a humanidade, ou seria você deixar todas as pessoas morrerem e não matar aquelas pessoas, aquelas 3 milhões. Então, vai acontecer mais ou menos isso aí, né? Essa ética utilitária aí que você consegue perceber no Stuart Mill, no Jeremy Bentham, que depois vai evoluir um pouco mais, né? Tudo isso aí, ou melhor, o contrário, né? Que Jeremy Bentham era o... Não foi o mentor, mas foi quem influenciou o Stuart Mill, né? Então, nesse final, nós não percebemos esse conflito muito bem aprofundado, né? Como percebemos no final da HQ. Então é isso, né? O White, achei assim
muito bom as partes dele, né? Achei um personagem que foi bem explorado, né? O Manhattan também foi bem explorado, os conflitos dele foram bem explorados, assim, coisa que eu senti um pouco de falta na HQ, embora aqui a falta disso na HQ seja proposital, seja intencional na forma de não mostrar tudo, né? Deixar pelo menos um certo lado de mistério aí, né? Eu acho que o Alan Moore, ele sabe muito bem dosar as coisas. Então é isso aí, velho. Valeu!